Oi, olha, a gente costuma pensar que a história do Brasil começou lá em 1500, né? Mas e tudo o que veio antes? A verdade é que para entender o Brasil de verdade, a gente precisa voltar muito, mas muito no tempo. Vamos juntos descobrir quem foram os primeiríssimos habitantes dessa terra e como eles plantaram as raízes mais antigas do nosso país. Então a grande pergunta é essa, né? Quem já estava por aqui muito, mas muito antes das caravelas aparecerem no horizonte? De onde essa gente veio? Como eles viviam? É um verdadeiro mistério que a gente vai desvendar agora. Pois é, a resposta para essa pergunta começa, acredite, do outro lado do planeta. A história dos primeiros brasileiros é, na verdade, a história de uma das maiores aventuras da humanidade. Uma jornada incrível que levou milhares e milhares de anos. Para a gente entender como eles chegaram aqui no Brasil, a gente precisa voltar para o comecinho de tudo. Essa é a história da grande jornada que levou os seres humanos para todos os cantos do mundo. Esses primeiros grupos humanos eram o que a gente chama de nômades. O que é isso? Bom, imagina não ter uma casa fixa. A vida deles era assim, sempre em movimento, sabe? Eles iam para onde tinha comida, água, seguiam o rastro dos animais, o curso dos rios. A natureza era um mapa deles. E onde essa jornada toda começou? Bom, todas as pistas que a ciência encontrou até hoje apontam para um lugar, o continente africano. Foi de lá que os primeiros seres humanos saíram e, bem devagarinho, foram conquistando o mundo inteiro. Uma verdadeira saga de coragem e adaptação. Ok, agora a história fica ainda mais interessante. A gente vai focar em uma parte específica dessa jornada, a chegada a um continente totalmente novo que hoje a gente conhece como as Américas. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como eles conseguiram? Pensa bem, sem GPS, sem navios modernos, como é que atravessaram oceanos ou terras congeladas? É um quebra-cabeça que os cientistas tentam montar até hoje, e existem algumas teorias bem fortes. A ideia mais famosa é a seguinte. Há milhares de anos, o planeta passou por uma era do gelo. Grande parte da água do mundo virou gelo e o nível do mar baixou muito. E com isso surgiu uma passagem de terra, uma ponte natural, ligando a Ásia à América do Norte. Os cientistas chamam de Estreito de Bering. A teoria diz que grupos de caçadores, seguindo os animais, atravessaram essa ponte a pé e, sem saber, entraram em um continente novinho em folha. Mas calma aí, que essa não é a única teoria. Olha só essas outras setas no mapa. Outra hipótese super interessante diz que alguns grupos vieram navegando pelo Oceano Pacífico da região da Oceania usando pequenas embarcações. Imagina a coragem! Eles teriam vindo de ilha em ilha até chegar na costa da América do Sul. O que isso mostra que a chegada de gente nas Américas provavelmente não aconteceu de um jeito só, mas de várias formas em épocas diferentes. O mais importante de entender aqui é o seguinte: isso não foi uma coisa rápida, não foi de um ano para o outro. A gente está falando de um processo que levou dezenas de milhares de anos. É muito tempo. As datas exatas ainda são debatidas, mas uma coisa é certa: foi uma ocupação lenta, gradual, que aconteceu ao longo de um tempo que a gente mal consegue imaginar. Beleza, já vimos como eles chegaram. Agora, vamos dar um zoom e ver como era a vida desses povos aqui, no território que hoje a gente chama de Brasil. Como era o dia a dia deles. Apesar de existirem muitos povos diferentes, eles tinham muita coisa em comum. A vida deles era totalmente ligada à natureza. Eram especialistas em caçar, pescar, coletar frutos e raízes. E olha que legal, eles dominavam o fogo. Isso era tipo a super tecnologia da época, né? Usavam para cozinhar, para se esquentar, para se proteger. E com o tempo, ainda aprenderam a plantar, cultivando coisas que a gente come até hoje, como a mandioca, o milho, a batata doce. E a sociedade deles era super organizada, viu? A relação com a natureza era também espiritual, sagrada. Geralmente, existiam dois líderes principais: o chefe guerreiro, responsável pela proteção do grupo, e o pajé, que era o líder espiritual, o médico, o sábio, que cuidava da saúde e do conhecimento do povo. E tem um detalhe muito, muito importante: a ideia de ser dono da terra não existia. A terra era de todo mundo, um bem da comunidade. Aí você pode se perguntar, tá, mas como a gente sabe de tudo isso se eles não escreviam livros nem nada? Aí é que entra o trabalho dos cientistas, que são como detetives do passado. Eles procuram pistas deixadas para trás, nas pedras, na terra, nos ossos. E um dos lugares mais incríveis do mundo para essa investigação fica aqui mesmo, no Brasil. É o Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí. Naquele lugar, as paredes de pedra são como páginas de um livro de história muito, muito antigo. Lá, a equipe da pesquisadora Nia de Guidon fez uma descoberta de cair o queixo.
Eles acharam restos de fogueiras e ferramentas que provam que já tinha gente vivendo naquela região há 45 mil anos. Gente, isso é um tempo que a gente nem consegue imaginar direito. Essa descoberta mudou tudo, porque sugere que a presença humana na América do Sul é bem mais antiga do que se pensava. Mas as pistas não param por aí. Em Minas Gerais foi encontrada talvez a pista mais pessoal e emocionante de todas, um dos fósseis humanos mais antigos de todo o continente. Conheçam a Luzia. Esse foi o nome carinhoso dado ao crânio de uma mulher que viveu há uns 11.500 anos. Ela é uma das americanas mais antigas que a gente conhece. A Luzia é mais que um fóssil. Ela se tornou um símbolo. Ela nos deu um rosto para esse passado tão distante, uma conexão direta com os primeiríssimos brasileiros. Bom, a gente viajou muito pelo passado, mas agora é hora de conectar tudo isso com o nosso presente. Porque essa história toda não ficou só no passado de jeito nenhum. Os povos indígenas que vivem hoje no Brasil são os herdeiros diretos desses primeiros aventureiros. As culturas, as línguas, o conhecimento sobre a natureza, tudo isso é um tesouro, um patrimônio vivo que forma uma parte essencial do que o Brasil é hoje. E é por isso que a mensagem principal é essa. Entender essa história gigante é um passo fundamental para o respeito. Valorizar as culturas indígenas é, no fim das contas, valorizar a nossa própria identidade, a identidade brasileira na sua forma mais pura e original. Então, fica aqui uma reflexão para a gente levar. A história do Brasil que começa em 1500 é só um pedacinho da história completa. A pergunta que fica é, como a gente pode, no nosso dia a dia, honrar e dar o devido valor a todos esses milênios de história que vieram antes? Uma história que, como vimos, continua viva até hoje.